Números, capítulo de número 12, versículo de número 2, quem achou, diga amém. Amém. Está escrito, e disseram: acaso Yeshua tem falado somente com Moisés? Eis que também conosco falou, e Deus ouviu isso. Diga comigo, e Deus ouviu isso. Só até aqui, pode sentar. E Deus ouviu isso. Aleluia. Algumas coisas já foram montadas no meio dessa história. Moisés já não está vivendo mais o início de um ministério. Aqui não. Aqui ele já tem caminhado. Já passaram por alguns momentos difíceis, inclusive da incredulidade do povo. A incredulidade e a murmuração. Moisés já havia passado por isso. Infelizmente, no meio daquela multidão tinha os que criam piamente. Aqueles que tinham convicção quando Moisés falava. Aqueles que sabiam quem eles estavam seguindo, que foi o enviado de Deus. Aquele mesmo que lá atrás Yeshua disse para ele: Moisés, se o povo tiver dúvidas, faz a eles alguns sinais. E Moisés perguntou: quais os sinais, Senhor? O primeiro sinal: pega o cajado que eu te dei. Engraçado que o cajado que Deus falou que deu na mão de Moisés foi o mesmo cajado que Moisés adquiriu em um tempo muito difícil. Qual, pastor? Moisés estava fugindo do Egito. Saiu com a mão na frente e outra atrás. Se encontra com um homem em um tanque, com uma mulher num tanque, para beber água, e ele descobriu que o tanque tinha dono. Ele vai até a casa da mulher e agora vê o seu futuro sogro chamado Jetro, que era o dono do tanque. Moisés se casa, entra para a família de Jetro, e agora a Bíblia diz que ele vai apacentar as ovelhas de Jetro. Apacentando as ovelhas, ele adquire um cajado para pastorear as ovelhas. E Deus diz: o cajado que eu te dei. Sabe o que eu vejo aqui? Que Deus produz certas dificuldades para nos entregar coisas que a gente acha que foi a dificuldade que nos entregou, mas foi o próprio Deus. Meu Deus. Deus é Deus que te capacita nas dificuldades. Deus é Deus que seca situações para te entregar algumas águas que vão servir para grandes coisas. Aleluia. Eita glória, eu vou profetizar aqui porque eu já sinto Jesus aqui. Você não percebeu, mas quando você mais precisou, aleluia, Deus secou as fontes para te entregar armas que hoje estão servindo para você. Você não viu, achou que foi o problema que te entregou coisa, mas não, foi a mão de Deus que te sustentou e te deu armas que servem hoje. Como assim, pastor? Eu já estava com fome e com sede. Recebeu o cajado e disse: está aqui, uma forma de tu pagar a água que tu bebe, a comida que tu come, cuida das minhas ovelhas. Mas o Jetro sabia que era o próprio Deus que estava capacitando Moisés. Eu fico imaginando Moisés, um homem barbado, tem que depender do sogro para comer e vestir. Pensei, foi fácil não. Só que foi no momento mais difícil de Moisés que a Bíblia diz que ele, apacentando a ovelha do seu sogro, viu a sarça queimando. E era o próprio Deus se revelando, dizendo: Moisés, Moisés, Moshe, Moshe. Aleluia. Nós percebemos que Moisés, ele teve a trajetória, utilizou do seu primeiro artifício para se revelar ao povo, que foi o cajado. Ele colocou no chão, esse cajado virou serpente. Deus disse: calma, Moisés, não tenha medo, pega na ponta da cauda. Muitas das vezes a gente tem maior problema com as coisas que a gente não sabe por onde começar. No reino de Deus, começar é simples. E eu vou falar até uma coisa que parece ser engraçada. Você quer começar alguma coisa? Comece pelo começo. Tem gente que quer começar as coisas já pela metade, ou já quer começar pelo fim. Me dê um exemplo, pastor. Tem gente que não quer começar com a microempresa, não.
Ele já quer alugar um galpão de R$4.000, ganhando nem 1.000 por mês. Aí começa a endividar. Ele tem nem dinheiro para iniciar o projeto. Aí ele vai no agiota pedir dinheiro emprestado. Me perdoe, isso vai começar pelo começo. Quem começa pelo começo, no começo se assusta, mas depois ele toma a direção do negócio. Aleluia. A Bíblia diz que a serpente, quando ele pega pela cauda, ela vira cajado de novo. Deus dizendo, viu? Quando tu sabe por onde começar, eu te dou total direção do projeto. Diga glória. Glória a Deus. Segunda coisa, se o povo ainda não acreditar que sou eu, faz o seguinte, pega a tua mão direita e coloca dentro das tuas vestes. E quando ele tira, sai a mão leprosa. Moisés toma outro susto. Calma, Moisés. Coloca a mão de novo nas vestes e ele coloca a mão leprosa. Ele tira a mão alva como a neve. Glória. Era Deus dizendo, Moisés, eu sou Deus que transforma. Eu pego o que não presta e restauro. Diga glória. Glória a Deus. Senhor, mas com tudo isso, o povo não acreditar. Aí você vai dizer uma coisa para eles. O que? Diga a eles que o eu sou. Oh, aleluia. Aleluia. É o Deus do sol? Não. Eu sou. Aleluia. É o Deus das águas? Ainda é mais que isso. Eu sou. Eu sou como assim? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há nada nem ninguém que pode impedir o meu agir. Operando Deus. Pronto. Quando ele falou, eu sou, o povo falou, sei quem é, Yeshua. Tá. Aleluia. Moisés sai com o povo. Vem as pragas, você conhece a história. O mar se abre. Miriam estava lá. Arão viu tudo isso. Miriam foi aquela mesma que pegou os tamborins e saiu adorando a Deus. Yeshua de livramento, Yeshua nos livrou, Yeshua nos guardou, Yeshua engoliu o inimigo. É a mesma que tocou os tamborins com as mulheres. Ela entoou hinos a Deus, diga glória a Deus por isso. Ela glorificou a Deus depois da tribulação. Coisa linda, né? Aí passa. Alguns lugares a nuvem parava. E quando a nuvem parava, Moisés olhava e dizia, Deus quer que a gente fique aqui. A importância de você ser guiado por Deus é isso. Deus quer que a gente fique aqui. Aí o povo já, quando ele falava, é aqui, o povo já começava a montar as tendas. Obediência. Aí a nuvem subia, ó. Aí Moisés, ei! Guarda as tendas que Deus está querendo que a gente, ó, saia. Mas a gente acabou de plantar. Deus dizendo, e Moisés dizendo, e a gente depende de plantação? A gente depende da glória. Segue a glória. Coisa linda, né? Deus subir com a nuvem. E a nuvem. E ai de quem não seguisse. E deixa eu te dizer uma coisa, eu vou aqui abrir um detalhe para você sobre essa nuvem. Quando a nuvem levantava, já conheço ele, e ia, a nuvem não olhava para trás, não. Ó. Seguia. A nuvem não ia parar porque o Kelvin não veio e só a Lorena veio. A nuvem não para, não. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não vai parar porque você não quer se movimentar. Deus, ele se movimenta, você querendo ou não querendo. Ah, eu não vou. O problema é seu, Deus levanta outro que vai. Ah, eu não quero fazer, não faço mais, estou chateado. Deus e Deus, ó. Fica aí, que outros virão e acompanharão. Tá, glória. Judas se jogou do penhasco. Aliás, se enforcou, o galho quebrou e caiu no penhasco. A Bíblia diz que suas vísceras voaram. No outro dia, ai meu Deus, cadê Judas? Morreu. Senhor Deus, uns mais dois. Ó. Continua a nuvem, ó. Diga para o seu irmão, se você parar, a nuvem continua. Ela é menevácia. Ei, que a sua menevácia. É a nuvem se movimentando e mulheres aqui com a criança no bucho, ó. Os maridos dizendo, eu não quero seguir esse Deus. E as mulheres dizendo, porra, eu vou. Porque no meio, quem segue nuvem, quem segue a glória dá frutos. Diga glória. A nuvem ia. Só que certo dia a nuvem parou. Moisés marcou a tenda, levantou a tenda. E era lindo porque o povo ficava em forma de cruz. Uma vez eu estudando sobre isso, as tendas ficaram em forma de cruz. Tendas assim e tendas assim, do norte ao sul, do leste ao oeste. Eles
ficaram assim, em forma de cruz. Quando os abutres passavam, eles olhavam, eles não viam um simples povo, eles viam o futuro. A cruz do Calvário estava lá. Meu Jesus. Aqui ninguém morre. Mostra a Bíblia, pastor. Lá ninguém morria. Quando o povo era picado por serpente, Deus disse: levanta uma serpente de bronze. Aí o povo levantou a serpente de bronze. Quando o morto ia cair no morto, olhava para a serpente, ressuscitava de novo. Aleluia. Já era a simbologia de Jesus Cristo. Ele dizendo: quem olhar para Cristo, não tirar o olho dele, não morre. Quando Jesus disse: creres em mim, ainda que morra, viverá. Diga glória. Mas acontece uma coisa aqui, um detalhe. Isso me assombra. E eu passei o dia hoje ouvindo a voz do Espírito falando sobre mim, esse texto aqui. Deus disse a mim assim: não se meta onde eu não mandei você se meter. O Espírito passou o dia falando isso para mim. Eu me tremendo. Lá em casa, uma opressão. E o Espírito dizendo: não se meta onde eu não mandar você se meter. Estou entendendo? A Bíblia diz que Moisés estava lá na tenda. E Deus descia, a nuvem pousava sobre a tenda de Moisés. Meu Deus. Ficava tudo escuro, Lorena. A Bíblia diz que quando Moisés passava, antes de entrar na tenda, o povo ficava de ponta de pé nas janelas olhando. Lá vai Moisés. Quando ele entrava dentro da tenda dele, a nuvem pousava sobre ele. Aleluia, Deus, Jesus. E Deus falava face a face. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Deus, o que passa? A nuvem pousava. Ninguém via mais nada. Aquela glória consumia, abraçava Moisés. O povo ficava só de longe. E Moisés pensava: Adonai, que ouve a nascer. E o povo: eita, as crianças passando. O que foi? Moisés está na tenda. E Adonai, beleza. E o povo: Moisés está na tenda. Estou toda arrepiada aqui. Glória. Elohim, Elohim. E Deus abraçando Moisés. Eita, glória. Mas sabe qual é o problema? Deus estava na tenda. Deus abraçava Moisés. E o diabo corrompendo o povo lá fora. Diga para o seu irmão: quando a glória não te envolve, o diabo te abraça. Vou repetir de novo. Moisés se envolvia, a nuvem caía sobre ele, ó. Em câmera lenta. A tenda já sumia. Moisés sumia, via só aquela nuvem. Os raios começavam a sair. Então Deus falando, face a face com Moisés. E lá fora, aonde a glória não estava, o inimigo estava. Um belo dia, Arão ouviu Miriam fazendo uma pergunta que ficou uma incógnita na cabeça de Arão. Deixa eu te dizer uma coisa: por que Deus só fala com Moisés? Meu Deus. Por que Deus não fala com ele? Enquanto a glória estava lá, ó. Enquanto Moisés estava lá dançando, eu fico imaginando ele cheio lá dançando, falando lá as línguas do Espírito. Não sei te explicar, não consigo. Eu fico imaginando ele cheio, aquela nuvem envolvendo ele, aquela glória. Ele olhava para a sua pele brilhava como a luz do sol, a glória de Deus estava nele, ele estava na glória, eles estavam com um só. E lá fora perguntando: por que Deus só fala com ele? Por que Deus não fala com a gente? Quem Moisés acha que é? Quem Moisés acha que ele é? Aí o texto diz: e Deus ouviu essas palavras. Deixa eu dizer uma coisa: onde teu ouvido não vai, o ouvido de Deus está lá.
Tem lugares que Deus te livrou porque o teu nome rodava lá e tu não sabia. Meu Deus, desse jeito. Teve mesas que Deus arrancou da tua vida porque o teu nome era mal falado lá. Tu não viu, mas a voz de Deus, o ouvido de Deus estava lá. É desse jeito. E quem foi embora, pastor? Foi embora porque Deus ouviu o que você não ouviu. Foi embora porque a nuvem de Deus arrancou de perto de você. Teve coisas que não deram certo, irmão. Teve coisas que você jurava que era Deus. E de repente tudo travou, tudo deu errado, tudo virou de cabeça para baixo. Era Deus dizendo: eu estou arrancando de perto de ti. Não insiste naquilo que eu estou falando para sair. Saia. Quando eu falar pare. Quando eu falar saia. Deus está dizendo para alguém aqui: ei, eu estou ouvindo em todos os lugares. Onde tu não está, lá eu estou. Quando eu falar saia. Fique. Cale-se. Porque Deus é Deus que está em todos. Miriam se meteu onde não era para se meter. Foi entrar no meio de uma comunhão que não foi ela que apresentou. Sabe qual é o nosso problema? É querer botar a mão onde Deus não mandou a gente botar a mão. Tem coisas que Deus fala assim: saia, não se meta. Tem até pessoas que Deus fala assim: não fala o nome dessa pessoa não. Deus fala. Tem gente, irmão, que a gente quer falar o nome. Não esqueci o nome do fulano. Não foi você que esqueceu não. Foi Deus que está falando assim: não fale desse nome. Moisés sai da tenda. E o texto diz que Deus falou assim: Moisés, encerrou nosso assunto, tá? Acabou. Não, Senhor, está tão gostoso aqui. Estou mandando tu encerrar o assunto. O que foi, Senhor? Vai lá fora. Sabe qual é o problema? É que ele não foi só. Moisés saiu da tenda e a nuvem. Meu Jesus. Moisés pergunta: o que está acontecendo aqui? Meu Deus. Ele saiu da tenda, saiu da glória, mas a glória não saiu dele. Aleluia! Ele vai andando e a nuvem sobre ele. E Deus assim sobre Moisés, ó. Diga para ela que eu falo com quem eu quero. Meu Deus. Pesado, né? Diga para ela que com eles. Diga para ela, porque eu não vou falar com ela não. Quem vai falar é você. Você é meu porta-voz. É por isso que a gente fica com ódio. Por que não usa fulano para mim? Deus está falando: não. Eu vou usar ciclano. Eu podia falar direto contigo, mas vou usar ciclano para falar contigo. Porque eu não quero papo contigo. Vai lá e diz para ela que para ela e para ele eu dou sonhos, mas contigo eu falo face a face. Aleluia! Jesus! Moisés já sabia. Ele conhecia Deus. Ele vai se aproximando e a pele dela começa a ficar amarelada. Meu Deus! Moisés já com aquele olhar de irmão, que era irmão de sangue. Eu fiquei imaginando ele olhando, dizendo: Senhor, tem misericórdia. E a pele dela roxeando. Os buracos se abrindo na pele dela. Instantaneamente. O seu rosto se deformando. O seu cabelo caindo. E Moisés: Yeshua, tem de misericórdia. Deus diz: diga a ela que porque ela falou de você, ela vai ficar leprosa. Quando a gente se mete onde a gente não é chamado, a mão de Deus pesa sobre a gente. Está doente? Cuidado para você. Cuidado quando você vai orar pela cura de alguém e não é a mão de Deus na doença. Cuidado. Como uma certa vez eu fui orar por um casal: pastor, tem um casal aí querendo que o senhor ore por eles. Vou orar agora. Estava de joelhos, levantei dos joelhos. Fui lá. Eu fui chegando perto, eles já foram se ajoelhando de mão dada os dois. Coisa mais linda do mundo. Lindos. Aos meus olhos, lindos. Quando eu ia botar a mão, o Senhor disse: vai abençoar o que eu já amaldiçoei. Eita! Não estou entendendo, Senhor. Diga a eles assim: o Senhor largue ela e vá atrás da sua esposa. A senhora largue a mão dele e vá atrás do seu marido.
Porque Deus não está no meio dessa relação, não. Essa relação aqui é adultério. Volte cada um para o seu casamento. Eita! Pastor, ora um pouco para a gente, para Deus perdoar a gente. Perdão? Você precisa de reconciliação, irmão. Reconcilia. Estão leprosos. E quando a gente mete a mão onde tem lepra, não se meta onde você não é chamado. Meu Jesus! Semana eu falei, vou na casa de fulano. E o Espírito disse para mim, vai. Tu vai sozinho, que eu não vou contigo, não. Eita, Jesus! Estava no lanche deles aqui. Fulano, pastor, eu queria que o senhor fosse da sua casa. Na hora, imediatamente o Espírito disse para mim, se tu for, eu não vou. Ô, meu irmão, não vai dar não. Estou com raiva, não, estou com raiva. Deus vai vir falou comigo aqui que o senhor não ia mesmo. Mentira. Mentira. Deus falou, como é que tu vai entrar num ambiente podre? Eu não estou nesse ambiente. Não me chamaram para esse ambiente. E na verdade não te querem nesse ambiente. Te chamaram só por chamar. Não te querem lá. Não se metam onde Deus não quer que você se meta. Diga para o seu irmão, não entre onde Deus não mandou você entrar. Agora diga, não fale o que Deus não mandou você falar. É forte. Tem gente que está doente porque falou de gente que era curado. Deus não vai tirar a mão quando a pessoa não se arrepender e falar assim, perdoa, Senhor. A palavra do Senhor diz, sabe o que Davi faz? Irmã Lúcia. Irmã Lúcia, sabe o que Davi faz? Davi tem a oportunidade de sangrar o pescoço de Saul. Mas... Só entre nós, Saul estava cagando. O texto diz lá, e Saul esvaziando o ventre. Está daquele jeito, ó irmã, só. Eu fiquei imaginando Davi olhando e falando, fala, até cagando é feio. Pô, eu vou pegar ele agora. Aí o Senhor colocou nele, vai tocar no meu ungido. Estava defecando, ó Kelvin, de cócoras. Uma posição linda. Davi falou, é agora. Meu maior perseguidor, vou sangrar ele que nem cordeiro. Aí o Senhor falou, vai tocar no meu ungido? Aí Davi na hora guarda a adaga e o soldado tudo atrás dele, mestre, mata ele, arranca o pescoço dele. Aí Davi virou e disse, não toqueis no ungido do Senhor. Eita, Deus poderoso. Não se meta onde você não pode se meter. Não bote a mão onde você não mandou, Deus não alterou, não mandou você colocar a mão. Hoje eu passei a tarde ouvindo Deus falar isso comigo. Não vá onde eu não quero, não fale o que eu não quero, e não diga o nome de quem eu não quero. E fulano, Senhor, deixa ele eu trato. E ciclano, deixa lá, eu trato. É que eu sou menevácia. Sabe o que está faltando na gente? A gente obedecer mais. Que tem coisa que prova que a gente está vivendo porque a gente fez aquilo que Deus não mandou você fazer. Essa é o fato. Miriam era para ficar leprosa. Não precisava ela ter perguntado para Arão por que Deus só fala com ele. Sabe o que é o mais forte? Depois de você ler o texto completo, só ficou leproso Miriam, mas o texto diz que os dois falaram de Moisés. Os dois falaram de Moisés, mas só Miriam ficou leprosa. Alguém sabe dizer por quê? Sabe não? Vou revelar. Porque Deus já havia declarado que Arão seria sumo sacerdote. E sumo sacerdote não podia ter marca nenhuma. Não podia ter cicatriz. Ele tinha que ser como um cordeiro santo, sem detalhes, sem marca, sem cicatriz. Deus nunca iria ferir Arão. Mas sabe qual foi o maior ferimento de Arão? Ele perceber que ele poderia ter ficado leproso. É pior do que ele ter ficado leproso. Imagina você ver alguém morrer na míngua e o Espírito de Deus falar assim, poderia ser você. Imagina, irmão. Tu está na UTI, olha alguém e fala assim, e o Espírito diz assim para você, podia ser você, Lorena. Mas eu guardei você. Aleluia, Jesus. Às vezes o Senhor deixa alguém ser ferido perto da gente,
Como Isaac tocou na arca e foi aberto no meio. Davi olhou, a Bíblia diz, e ele ficando com medo, não levou a arca para a cidade de Davi. Uzá foi ferido, e Davi foi mais ferido ainda, porque ele voltou para casa triste. Podia ter sido eu. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Não se meta onde Deus não mandou você se meter, viu, dona Lúcia? Viu, irmã? Viu? Não adianta, irmãos. Deus está em todo lugar. Eu vou meter o pau no fulano, ele não está aqui mesmo, me deu lá só assim, ó. Fala tudo. Fala. Aí a pessoa passa por uma guerra, uma luta, uma dificuldade. Sabe o que é o pior? Pastores e pessoas sem discernimento. Ora por mim, eu vou orar. Aí taca a mão na cabeça da pessoa, está na prova, que Deus colocou a pessoa na prova porque a pessoa fez o que era para fazer. Aí a pessoa vai lá e tá! Aí entra na prova de carrego, todo mundo junto. Quando alguém te pedir oração, ore para que Deus lhe diga se é para orar. Certa feita, vou para o lanche de novo dos irmãos. Estava numa roda de oração, depois da meia-noite. E uma senhora chegou e dizendo: pastor, eu queria que o senhor orasse por uma moça que está em depressão. Vamos orar agora, ele vai libertar ela hoje. Pastor, ela está há meses trancada dentro do apartamento. Ela vai sair hoje do apartamento. Oramos. No outro dia a resposta foi: a mulher saiu do quarto, tomou banho e está vindo para João Pessoa. Olha que coisa linda. Aí lá vai a moça, estava lá e disse: pastor, estão me chamando para o senhor ir lá agora, orar nela. Sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Porra, eu não já fiz? Tu não já orou? Eu não já curei? Vai fazer o que lá, o que já foi feito? Às vezes ele está metendo a mão onde Deus não está mandando ele meter a mão. Você foi convidado? O Espírito Santo convidou você a fazer? Não, pastor, Deus não falou nada. Então não faça. Tem guerras que você vai enfrentar, não é porque Deus quer que você enfrente. É porque você decidiu entrar na guerra sem a autorização de Deus. Tem um texto que diz assim, ó: e Elias, indo ao deserto, e Elias, olhou e disse: vou para o deserto. Porque agora, alguém queria a cabeça dele. Porque ele matou os profetas de Baal, e a rainha deles arranca a cabeça dele e traga para mim aqui. Elias, quando fica sabendo que ela quer matar ele, corre para a caverna. E o texto diz: e Elias, indo para a caverna, foi ele que foi. Quando ele chega no zimbro, o anjo alimenta ele se levanta, vai para a caverna. Quando ele chega na caverna, o Senhor já está lá, esperando ele faz tempo, e pergunta: está fazendo o que aqui, Elias? Em outras palavras, eu não mandei você vir para cá. Está fazendo o que aqui? Tem lugares que você vai sem Deus mandar você ir. Tem coisas que você está entrando sem que Deus mande você entrar. Sai enquanto é tempo. Cuidado. Irmãos, a palavra que eu entrego para você essa noite, eu quero que você guarde ela na palma do seu coração até o ano de 2037. Quando você for entrar no assunto, a pergunta é: Senhor, o senhor está nesse negócio? Senhor, o senhor está nessa casa? Porque se o senhor não tiver, eu passo para a próxima casa. Senhor, o senhor está nesse assunto aqui? Porque se o senhor não tiver, Sansão, ele tinha dois caminhos para prosseguir: o caminho das vidas, coisa boa. Imagina você andar num pomar, aquele cheiro de uva. Imagina você andar aquele campão lindo ao pastor Lázaro. É você ir lá pegar azul no primeiro caminho em si. Aí tinha outro caminho, que é onde ele matou o leão. O leão já estava lá, cheio de tapuru, cheio de urubu em cima. Aí Sansão olha para os vinhedos, olha para onde está o leão morto, cheiro de podre, e fala: pô, eu vou por aqui. Às vezes tem caminho que a gente escolhe sem estar na vontade de Deus. Deus dá todos os sinais: por aqui é melhor, por aqui é mais cheiroso, por aqui vai dar certo. Não, eu vou pelo podre, vou pelo fétido, vou por onde está morto. A Bíblia diz que ele, chegando no corpo do leão, tinha o que lá? Mel. E ele não podia tocar em animal morto, nada morto. Ele foi lá e se lambuzou, que a Bíblia diz que escorreu o mel pelas suas mãos. Talvez você tivesse perguntado: Senhor, por onde eu vou?
E sabe qual é o pior? O caminho que ele escolheu não era nem para ele ter ido para a cidade onde ele estava. Porque a cidade era filisteia. Tem caminhos que você só vai se você for teimoso ir. Mas Deus já lhe deu sinais. Não se meta onde Deus não quer que você se meta. Não fale o que Deus não quer que você fale. Eu já falei coisas que eu me arrependi. E falar, meu Deus, e agora? Agora foi. Já contei sonhos que Deus deu para mim. Contei para pessoas que eu não tinha confiança. E o Espírito de Deus, quando eu terminei, falar assim para mim: devia não te dar mais sonhos. Porque eu dei o sonho para você. E você contou para quem não era para contar. O problema é que a gente às vezes quer ser bonzinho. E a nossa bondade, às vezes Deus não está nesse momento da nossa bondade. Às vezes é melhor, irmão, se fingir de morto. Às vezes é melhor se fingir de louco. Às vezes é melhor do que você estar em situações que Deus não mandou você entrar. Eu quero que você fique de pé essa noite. Miriam foi afastada. Miriam ficou leprosa, porque se meteu onde não era para se meter. Será que o que você não está passando não seja porque você está se metendo onde não é para você se meter? Vou aqui pedir aqui, eu vou aqui fazer aqui algo aqui para você vasculhar um pouco a sua vida. Sabe o que você está sentindo esses últimos dias? Não é porque você falou ou fez algo que desagradou a Deus? Porque sabe o que é lepra, irmão? É insensibilidade. Quando você começa a se tornar insensível, talvez é porque você já está leproso. Pastor, porque todo mundo sente Deus no culto, eu não sinto nada, é porque você está leproso. Está insensível. E a insensibilidade não faz você sentir algumas coisas. Sabe qual é o problema da insensibilidade? Sabe qual é o problema da insensibilidade? Que a insensibilidade não tem cura, a não ser se o próprio Deus colocar a mão e dizer assim, está livre. Porque para Naamã ser insensível, voltar a sua sensibilidade, ele teve que ouvir uma garota dizendo assim, eu sei quem pode resolver o teu problema. Existe um profeta. Ela é a sua. Quando ele chega lá no profeta, a primeira lapada que ele pega na cara, ó, Lorena, ele saiu dos lugares onde tinha os rios mais limpos da região. Quando ele chega ao profeta, a primeira pancada que ele pega, para ele ficar curado da lepra. Quando ele chega lá na casa do profeta, profeta, onde casa? Lá vem o servo do profeta. Pois não é porque o profeta está me esperando. Pois é, ele me mandou lhe dizer o senhor mergulhar lá no rio. E ele não vai nem me receber? Não, é porque ele não tem muito contato com quem é leproso. Deus não mandou ele ir lá? Você está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Ele não mandou ele ir lá. Diga a ele para ele mergulhar no rio. E o profeta continuou aqui. Ela estava até lavando as cuecas. Mande ele ir. Diga para ele que eu estou dizendo para ele ir lá e dar 7 mergulhos. Naamã ficou furioso, já queria voltar para casa, brabo. Aí o soldado fala, meu senhor, vai ter alguém que vai te levar a cura e tu não vai perceber. Fica de olho aberto. Viu, Lúcia? Viu, irmã Lorena? Aí depois vai falar assim, rapaz, Lorena, observa, está tão fácil resolver o teu problema. É só mergulhar aqui, ó, 7 vezes, meu Senhor. Nós andamos tantos quilômetros. Foi tão difícil chegar aqui. Aí Naamã, é verdade, vou mergulhar. E no 7º mergulho, Deus quebrando o orgulho dele, ele foi curado. Talvez o que Deus fez em Miriam, sabe o que é? Deus queria provar para Miriam que o orgulho dela ia levar ela para o buraco. Ela se meteu em assuntos onde ela não era chamada, levou ela a viver um tempo que não era obrigada ela a viver. E sabe qual é o problema da lepra de Miriam? Sabe qual é o problema? Deus é tão maravilhoso, que Ele cura ela, deixa sua pele alva como a neve, sem deixar marcas. Coisa linda, né? Eu acho lindo Jesus. Só que tem um detalhe aqui, que é o nosso maior problema, é não ter as marcas. Eu fico preocupado quando a gente não tem marcas. Sabe por quê? Porque as marcas, quando você tem uma marca no rosto, você vai se maquiar, você lembra dela. Lembra ou não lembra?
Se tiver uma marca no seu corpo, você está tomando banho, só que não você olha, eita, isso aqui foi aquele dia lá. Foi? Você lembra ou não lembra? O problema da pele ficar alta como a neve é que a gente vai esquecer do que a gente fez de errado lá atrás. Mas o Espírito Santo vai lembrar você. Essa noite você vai sair daqui e o Espírito Santo vai te dizer assim: para de fazer isso. Para de falar tal coisa, que isso aqui não está agradando ao Oh, Senhor. glória! Não se meta onde você não foi chamado. Diga para o seu irmão: não se meta onde você não foi chamado. Sabe o que eu aprendi com todos esses anos? Eu já vi gente, irmão, que não era casado, estava namorando, noivado. A mulher vinha louca, endemoniada. Eu odeio esse homem, eu vou matar esse homem. O que foi, minha filha? Fulano me bateu. Aí eu pastor, para aconselhar, minha filha, então sai desse relacionamento. Se no namoro já está ruim, minha filha, casado vai ser pior ainda. No namoro já está ali mostrando que vai dar problema. Saia fora. É mesmo, né, pastor? Vou sair fora. No outro dia, o pastor deu na frente da igreja. O raio desse pastor que mandou largar o amor da minha vida.